entrar no site do LibreOffice, tá? A gente vai dar continuidade àquela aulinha nossa. É só para explicar para o pessoal que está me assistindo, porque eu tô sem imagem hoje, é só o som e a imagem do computador, tá, gente? É porque a gente está aqui ao vivo na sala com alguns alunos que vieram aí para não dar viagem perdida. Eu vou dar aula aqui juntamente com ao vivo, tá? Com online. Aí, qual é a ideia, né? Vamos entrar aí no site do LibreOffice para a gente poder baixar um arquivozinho de ajuda, tá? Então, menu de ajuda e documentação, ok? Aí a gente, dentro da documentação, vai procurar dois arquivos, tá? O guia da introdução e o guia do Calc. São esses dois aqui. Pessoal, é importante a leitura dos dois, tá certo? Eu quero que vocês leiam tudo? Não. São quase 500 folhas aí para ler. Eu não vou pedir para vocês lerem as 500 folhas, né? Mas ele vai ficar como referência para vocês. Sempre que tiver algum problema, saiba que nesse guia aí vai resolver 99% dos problemas. O detalhe, a gente vai baixar esses guias, mas a aula de hoje vai ser pelo Google, tá? O Google, tudo que a gente fizer no Calc aqui, a gente vai poder fazer no Google Planilha. Então, eu quero abrir primeiro esse guia de introdução, só para mostrar para vocês, tá? A capinha dele é essa aqui, ok? Guia de introdução. Nesse guia, pessoal, ele está na versão 7.0, tá? No caso aí, é de... Cadê? Ele tem aqui a data de publicação, abril de 2021, então tá bem novo, né? E o que ele fala, né? Ele fala exatamente do LibreOffice, no caso 7.0, tá? Então você vai ter aqui um prefácio, que eu recomendo que vocês leiam, né? Quem ainda não entendeu direito sobre o LibreOffice, tem muita dúvida aqui que você consegue tirar. Depois no capítulo 1 ele fala justamente um pouco mais aprofundado sobre o LibreOffice, requisitos mínimos, como instalar, tá tudo aqui, ó, bonitinho para você, tá certo? Nesse guia. Inclusive, depois ele começa a falar das configurações. Lembrando, né, pessoal, que o LibreOffice ele é um pacote. Então vai ter uma configuração lá, em qualquer aplicativo que você abrir, você configura e um só, e ele já configura todos, porque ele configura o pacote, tá certo? Então dá para a gente configurar aqui em idioma e tudo dentro de qualquer um deles, ok? Aí ele explica aqui no capítulo 2. Bom, aí fala no capítulo 3 sobre estilos e modelos, que a gente vai deixar para o finalzinho, tá? Para as próximas aulas, que aqui eu acho que não é tão importante ainda. Depois a gente vai falar do Writer no capítulo 4, que eu não vou falar ainda nessa aula, porque a gente começou falando do Calc, né? Na aula passada, que está exatamente no capítulo 5. E é esse capítulo que eu queria que vocês abrissem agora, tá? Está na página 142. Ok? Então, nesse Calc, pessoal, ele faz uma introdução sobre o que é uma planilha eletrônica. É bem interessante e bem básico, tá? A gente vai olhar aqui bem rapidamente, mas o fato da gente passar aqui rapidamente não significa que não é importante, tá? Ele é importante você dar uma lida geral, ok? Então tá aqui, ó, guia de introdução, capítulo 5, Calc, tá? Usar documentos de planilha no LibreOffice. E ele vem, no começo, né, explicando o que é o Calc. Tá? Então faça essa leitura. Eu só vou enfatizar aqui o seguinte, ó. Olha que legal. Além de bocado de função que ele mostra aqui, página 142. Além de todas as funcionalidades que ele mostra aqui, ele tem um detalhe que eu chamo a atenção aqui, que vocês que são de programação, né? Vão estar programando em diversas linguagens. Pois é, tem uma ferramenta chamada macro, né? Uma função de macro no Calc, que ele permite executar tarefas, tá? Então ele automatiza, você pode automatizar tarefas, como a gente escreveu lá alguns scripts, né? Pois é, ele lê scripts, inclusive em Java, inclusive em linguagens como Python, tá? Então você tem uma integração entre o Calc e essas aplicações.
Eu já vi uma aplicação em Python usando um banco de dados no Calc, tá? Então, dá para fazer. Ok? Então, eu acho que é importante vocês saberem disso. A gente vai tentar explorar essa parte, sim, né? Lá na frente, se tudo der certo, der tempo, né? Mas eu quero chegar até a parte de macro, porque eu acho que é muito importante para vocês. Bom, a questão de compatibilidade, ele fala sobre as compatibilidades do Excel, tal, ok? Inclusive, algumas configurações que você pode fazer para tornar ele mais compatível, dá para fazer. E que mais? Mas o que eu queria era mostrar, sim, uma curiosidade que ficou na aula passada, né, que eu não sabia dizer. Quantas planilhas, né, quantas janelas você consegue abrir numa planilha, uma única planilha, e quantas linhas você consegue ter, e quantas colunas você consegue ter. Eu não sabia. Está aqui escrito, ó, cada planilha pode ter até 10.000 páginas, 10.000 planilhazinhas. Bastante, né? Eu não sabia que era isso tudo, não. Ter no máximo, 1.048. Eu não sabia também que era o máximo. Para mim, eu poderia continuar, mas não pode, tá? 1 milhão. E no máximo 1.024 colunas. Eu acho que o Excel é um pouco mais, tá? Mas enfim, não tenho certeza, realmente teria que abrir um documento do Excel. Mas olha, gente, é só para vocês terem noção do quanto é gigantesco uma única planilha, tá? Você pode criar várias e ter multiplicado isso aí por essa quantidade de linhas, colunas e planilhas, né? No caso aqui, 10.000 planilhas são 10.000 abinhas, né? Aquelas abas que você vai criando, tá? É aba pra caramba, né? Bom, gente, aqui está o exemplo, está a imagem, né? Do nosso aplicativo, tá? Do Calc, no caso. O que a gente chama atenção aqui? Eu não vou falar de todas as partes, mas essa parte de cima é ruim quem tá assistindo não tá vendo meu dedo, né? Não tá vendo meu dedo. Eu vou apontar com o mouse, vamos lá. Essa parte de cima, pessoal, ela é meio que padrão, tá? Se você vai abrir vários aplicativos do LibreOffice e você vai encontrar a maioria desses botões, principalmente esse inicial, esses 10 primeiros botões são iguais. Depois é que muda um pouquinho de acordo com o aplicativo. Tá? As funcionalidades de cada um, você passa o mouse em cima que você vai ver, né? Vai, inclusive, alguns têm atalho. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a segunda linha, tá? Então, a segunda linha de menu é que é importante você... Então vai ficar meio com eco. É importante você ver, né, conhecer a segunda linha, ela muda, tá? Você vai ver no editor de texto acontece a mesma coisa, a primeira linha meio que fixa e a segunda linha, ela depende de onde você está clicando. Se você está clicando numa célula, ele tem esse formato. Se clica numa imagem, é outro formato. Se clica num gráfico, já é outro formato. Então essa segunda linha, ela fica se transformando, tá? Em diversas funcionalidades justamente para você alterar facilmente, né, as características daquilo que você está clicando, né? A terceira linha, gente, que é também bastante interessante e só tem no Calc, tá? Na verdade, você vai encontrar em qualquer planilha eletrônica, mas elas são um pouquinho diferentes, mas a ideia é a mesma, tá? Primeiro item, tá aqui escrito, é o quê? Deixa eu dar um zoom aí para vocês olharem. Está escrito caixa nome referência da célula ativa. Então, toda vez que você clicar em uma célula, ele vai aparecer o nome da célula, que é composto de uma coluna, né, uma letra, e a linha, que é um número. Se você selecionar várias colunas, ele vai aparecer aqui o intervalo que você está selecionando. Então, essa primeira célula aí é importante, muita gente não olha para ela, tá? Não vê a importância dela. Mas, inclusive, você pode acessar facilmente uma linha ou coluna simplesmente digitando aqui, tá? Então, ela é um campo digitável. E aí você facilmente consegue ir para onde você quiser dentro da planilha. Depois a gente vai ter o botão de função, tá? Esse botão aí é muito importante.
Você vai encontrar ele em todas as planilhas eletrônicas do Excel, do Google, tá? Você vai encontrar. Esse outro botão, gente, é na verdade um atalho para algumas funções. Você vê que tem uma setinha ali apontando para baixo, né? Então, ela permite que você coloque, né, rapidamente uma função ali, as principais, né? Somatório, média. Então, é só clicar ali que facilmente você consegue acessar. E finalmente você tem esse retângulo enorme aí, que é a barra de fórmulas, tá? Essa barra de fórmulas também você vai encontrar em todos. A gente falou mais ou menos na aula passada, né? Que quando a gente coloca uma fórmula dentro do nosso retângulo lá da planilha, ele vai aparecer exatamente nessa barra, tá? A fórmula. Enquanto que o resultado fica aparecendo na célula. Tá? Então, se a gente botar 1 igual a 1 mais 2, o 1 igual a 1 mais 2 vai aparecer aqui em cima, na barra de fórmula, e o resultado 3, né, vai aparecer lá na célula, tá bom? Bom, gente, eu não vou explorar tudo, não faz sentido eu estar explorando tudo aqui. Já vimos algumas coisas. Eu acho mais importante a gente fazer um exemplo, tá? E aí, a partir do exemplo, a gente se familiarizar com tudo isso aí. Porque são muitas informações, né? Que realmente só você usando que você começa a sentir, né? Onde está cada coisa. Então, é importante a gente usar, tá bom? Aí não vou falar de barra de título, barra de menu. Eu só queria parar aqui no seguinte, olha. Barra de fórmulas. Bom, assistente de funções é aquele Fzinho, né? Esse Fzinho aqui é o assistente de funções. Quando ele fala assistente, a gente vai ver que realmente é um assistente. Quando a gente clica nele, ele dá uma lista para a gente de todas as funções que o Calc tem, que são muitas. E ele está organizado por... agrupado, né? Por áreas. Então tem área de estatística, tem área de matemática, de banco de dados, tem área de tudo. Então é só clicar nesse Fzinho que você vai ter. Então você não tem que estar decorando o nome de função, tá? Ele está todo ali. Bom, e do lado tem exatamente o que eu falei, né? Que é a selecionar função. É uma lista suspensa que oferece 5 opções, soma, média, mínimo, máximo e contagem. Bom, no Excel não tem isso aí, tá? Ele é fixo. E no Google a gente não tem nada, só tem o FX mesmo, tá? Bom, eu queria fazer logo essa comparação com o do Google. Aí eu queria que vocês, já que estão aí no meeting, né, entrassem na conta de vocês do Google e procurassem aí planilha, tá? Pode ser? Vamos lá? A planilha em branco, tá? E aí vocês vão poder comparar, né? Isso que vocês estão vendo aí na tela de vocês, que é uma planilha em branco. Quem tiver com o celular também consegue acessar, tá, pessoal? Existe um aplicativo do Google que permite que você acesse a planilha. Dá para fazer quase tudo, tá, com o celular. Mas realmente assim, a limitação é a tela. Mas a funcionalidade é exatamente isso que a gente está vendo aí no nosso computador aí, tá? Na apresentação. Então vocês vejam primeiramente, né? Ele só tem uma linha de menu, bem mais enxuto, tá? As funcionalidades principais estão aqui, porém você está vendo que muita coisa está oculta. Né? Não quer dizer que ele não faça, quer dizer que ele não está com fácil acesso. Mas se você vier pelo menu, você vai encontrar, tá? Então muita coisa lá do Calc está exposto ali num botãozinho colorido, aqui está escondidinho, mas tem, tá bom? E a gente vai ver isso. Então vamos lá, vamos começar já observando exatamente essa linha principal, que é a linha das fórmulas, né? Que é um grande diferencial aí para as outras ferramentas. Então você vê que também quando seleciona uma linha, uma coluna, ele também muda, tá vendo? Ele permite também que a gente entre em uma determinada linha e coluna, é só digitar ó, A5, der um Enter, ó, ele vai lá para o A5, tá? Então veja como facilita, né?
procura de informações aí na sua planilha, tá bom? Se você souber a linha e coluna, é só digitar aí, ok? Também se você selecionar mais de um, ó, segura o Shift, segura o clique, né? E seleciona mais de um, ó. Ele vai lá e mostra, né, o que está selecionado, tá vendo? Então dá para selecionar, inclusive, linhas e colunas, olha só. Ó, dia 1 até B5, tá vendo? Mostrando aí a seleção. Então, tem uma utilidade isso aí, ok? Bom, ao lado aqui tem exatamente o botão FX, que é o botão de função, que se vocês clicarem, aconteceu o quê? Não aconteceu nada, né? Pois é, no meu também não está acontecendo nada. Ele, antigamente, era um botão que funcionava, tá, gente? Eu não sei o que é que tá vendo, mas era um botão que funcionava. E do lado desse botão tem exatamente o formulário. Agora, professor, esse aqui não tem um assistente de fórmulas? Olha, vê só como é interessante o Google, né? Se você vier aqui, se você souber a fórmula, você pode digitar. Tá? Por exemplo, eu sei que para somar dois números é função soma, né? Lembra? Então, vou botar aqui dois números qualquer, 2 e 3. E eu quero colocar a função soma aqui. Então, vou digitar igual a soma. Mas eu não sei usar o soma. Eu não sei o que eu boto aqui dentro. Não sei. Aí, o que você faz? Você simplesmente... Deixa eu dar um enter aqui para ver o que ele faz. Ele, no caso... Não sei porque ele não está aparecendo. Mas era para ele aparecer um assistente aqui. Olha aí, ó. Pronto. É porque se eu boto em português, ele não aparece o assistente. Eu tenho que botar a função em inglês. É complicado, né? Mas tudo bem, faça o que eu fiz. Bota em português, depois edita e tira um parênteses. Então ele sente que você não conseguiu saber como é que faz a função. Então ele libera, né? Ele abre aí uma tela, uma explicação do que é a função e de como botar os elementos da função, tá? Esse é o assistente, veja, ele existe, mas não é fácil de encontrar. Se você abre lá no Calc, esse assistente ele está bem disponível para você. Deixa eu abrir aqui uma nova planilha. Então, eu venho aqui no... Deixa eu diminuir um pouquinho o meu tamanho aqui. Eu venho aqui 2 e 3 e coloco a função qualquer, aí eu não sei o nome da função, eu vou lá no FX, ó. Vou lá no FX. Tá meio apagadinho aí para vocês, gente, mas isso aqui é um FX, tá? Olha. É a função assistente de funções, olha só. E aí o que acontece no assistente de funções? Ele simplesmente coloca aí todas as funções e você pode tanto pesquisar quanto ir lá na categoria, né? Pode botar todas, mas se você souber o que você quer, por exemplo, é uma soma, né? Então eu vou lá na categoria matemática e aí ele abre todas as funções relacionadas à matemática, tá? Então veja aí que é interessante. Então tá aqui a função soma. E aí também, né, ele explica como é que a função soma funciona. Ó. Soma, abre parênteses, número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e por aí vai, tá? E ele explica aqui, ó, retorna a soma de todos os argumentos, ok? E aí você pode, né, já colocar, né, ir para próximo, né? Se você botar a fórmula aqui, ele já vai botar um resultado aqui, tá? Mas vamos lá, vamos para a próxima. E aí ele diz qual é o número que você quer, né? Então veja que ele vai lhe explicando, ele vai lhe auxiliando a usar a função, seja lá qual for, tá bom? E aí aqui você tem 3 opções, tá? De escolher uma outra função para ser o número, você pode digitar um número, tá? Ou pode digitar uma célula, olha só. Se você quiser digitar uma célula, é só clicar aqui, ir lá na célula que você quiser e dar clique. Então ele botou aqui A1, e aí você clica aqui de volta
e ele já selecionou. O professor poderia escolher já o A2? Pode sim, não tem problema nenhum, tá? Pode digitar direto, sem o igual, tá certo, pessoal? Então ele já está entendendo que você está somando A1 com A2. E olha só, ele já está colocando o resultado aqui, ó. Okay? Então quando dá erro, ele bota um erro, né? Se você digitar qualquer coisa errada, tá bom? E é isso, gente, ó. Aqui acabou o próximo, é só dar um OK e pronto, a função foi inserida com sucesso. Está aqui a função no nosso local adequado, né, que é a linha de entrada da função, e está aqui o resultado da nossa função, tá bom? Então veja aí como eles são parecidos, só que de formas bem diferentes, né? Inclusive nessa assistência aí, que eu realmente acho interessante. Deixa eu só fechar isso aqui. Pronto, está aqui a nossa e aqui o do Google. Então, acho bem interessante. Veja que a forma de fazer a função é exatamente igual. Bota valor 1, ponto e vírgula, valor 2. Ou bota o intervalo, como ele está explicando aqui. Ou bota o número. Enfim, dá para você fazer de todo jeito. Então, cada funçãozinha vai ter essa explicação e isso vai ser muito útil. Vocês vão ver ainda hoje que a gente vai usar uma função bem mais complexa do que a função soma, tá bom? Então vamos lá, continuando, o que a gente tem aqui na nossa apostilazinha. Vamos lá. Bom, aí ele sempre nessa apostila principal, tá? Ele sempre vai referenciar, ó, o capítulo do outro guia, né? O guia do Calc. Então, por exemplo, no capítulo 7, você vai ver mais informações sobre fórmulas e funções, né, no guia do Calc. Então ele vai estar sempre referenciando o Calc. O Calc, gente, são 500 folhas de informação, né? Então são muitas folhas de informações relacionadas só ao Calc. Aqui vocês vão ver que são 500 folhas, mas é geral, né? Ele está falando de todos os aplicativos, tá bom? Do pacote todo. Ok? Então eu não vou entrar lá no Calc, tá certo? Eu acho que deu para vocês entenderem a ideia. Agora é só explorar as funções. E essa exploração ela vem justamente com os exemplos que a gente vai passando, tá bom? Vamos lá, vamos. Aí ele fala da barra lateral. O assistente de funções você pode ativar usando Ctrl F2, tá? Então se você estiver lá no Calc e pressionar Ctrl F2, ele abre o assistente de função. Inclusive, se a célula estiver na função, ele já vai abrir, né? Como abriu aqui para você, né? Então, se eu estou em outra célula aqui, ó, uma célula qualquer, e der um Ctrl F2, ele vai abrir uma função vazia. Se eu estou na função que eu botei, ele vai abrir a função que eu estou. Então, é um atalho muito bom para quem está sem mouse ou, enfim, né? Ctrl F2. Mas vamos lá. Continuando aqui. As abas. Bom, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui sobre esse arquivo CSV. Pessoal, vocês vão encontrar muitos sites, muitos documentos, tá? Por exemplo, se você fizer uma pesquisa aí no IBGE sobre, sei lá, mapa da, sei lá, comparação do salário mínimo aí ao longo dos anos, você vai encontrar uma planilha CSV. Qualquer coisa que você tenha dados, o CEP no site dos Correios, vai vir um arquivo CSV, né, com o nome das ruas e cidades do Brasil. Então, isso vai vir o dado cru, né, é só o dado. É o dado, a informação separada por ponto e vírgula, ou por tab, ou por espaço, ou por algum caractere diferente, tá? Que vai separar justamente quando você abrir num Calc, por exemplo, você vai dizer, vai informar qual é o separador, tá? E aí você vai conseguir colocar cada dado na sua coluna, em uma coluna, né? Então, existe uma ferramenta lá dentro, ó, que é a importação de texto, dentro do Calc, dentro do Excel, dentro do Planilhas Google, tá? Que aí você importa os textos
e coloca qual é o separador. Isso se ele não fizer automático, tá, gente? Se você der um Ctrl+C, Ctrl+V, geralmente ele tenta fazer exatamente isso. Se não conseguir fazer, aí você pode vir para o modo manual, tá? E botar qual é o separador dos seus dados. Se é vírgula, se é ponto e vírgula, o que que é, tá? E aí os dados virão. Detalhe, né, é que você tem que dizer qual é o conjunto de caracteres. Senão ele vai vir, ó, com a informação, um tio, não aparece, o cedilha não aparece, enfim. Aí você tem que ver em que formato foi salvo, porque é como se fosse o texto puro, entende? Só que é com dados. Dados puros, sem nenhuma formatação. O detalhe, tá? Depois que você abre na sua planilha, você tem que salvar com o formato da sua planilha. Senão você só vai estar salvando os dados, tá bom? Então, tudo na planilha que você fizer, até o deslocamento de uma coluna dessa, você já não tem mais o dado puro. Você tem aquele formato da planilha que você está trabalhando. Que no caso aqui do Calc é .ods, tá? ODS, que é o formato do Open Document de planilha, tá bom? Então, é esse aí. Você pode salvar com outros formatos? Pode sim. Tá aqui os formatos PDF, HTML e tal, tudo que está aqui, JPEG. Você pode salvar depois, né? Lembrando que depois que você converte, você não consegue abrir mais na planilha, né? Então, se converter para um PDF, aí você tem que dar um jeitinho para abrir ele no Calc de novo. Então, ok? Então, ele está falando de vários formatos aí. Sempre que você abrir uma planilha que não é no formato ODS, lá no Calc, ele vai tentar abrir o mais próximo possível, tá? Da melhor forma possível, mas na hora de salvar, ele sempre vai perguntar: quer utilizar o formato que você abriu, por exemplo, um Excel, ou quer utilizar o formato padrão do Calc? É sempre recomendado você usar o formato padrão do seu Calc, tá? Principalmente se você fez alguma alteração. Qualquer alteração, colocou um gráfico, alterou alguma coisa, o ideal é você salvar com o formato do Calc, porque senão você vai perder aquelas alterações. Algumas você perde, outras não. Aí como é que você sabe? Então, enfim, geralmente eu salvo como ODF, no caso ODS, e depois eu tento converter para o Excel. Aí eu fico com as duas cópias e vejo, né, o que foi perdido. Mas geralmente tem que ter muito cuidado com isso aí, tá bom? Bom, gente, vou pular algumas coisas aqui, tá certo? Navegar em documentos. Navegar em planilha, aí tem os atalhos que são interessantíssimos, né? Para você passar de uma planilha para outra. Ctrl Page Down, aí vai para passa da planilha 1 para a planilha 2 para a planilha 3, e Ctrl Page Up, ele vem de volta, né? Planilha 3, planilha 2, planilha 1. Então isso facilita muito quando você está trabalhando com mais de uma planilha. A gente viu na aula passada, né, que uma planilha conversa com outra, né? Então é muito prático, muito útil esses atalhos, tá certo? Bom, dito isso aí, pessoal, o que eu... sim, tem um outro detalhe que é importante ainda antes de falar, tá? Que é o seguinte. A tecla Enter, vê que legal. Lá no Google, se você abrir o Google, você vai ver que a gente vai digitar alguma coisa aqui. Por exemplo, vou apagar esse som aqui. Vou botar o número 4. E vou dar um Enter. Deu Enter. Para onde ele foi? Foi para baixo, né? Ele foi para a célula de baixo. Então, onde eu tiver, ó, cliquei 6, deu um Enter, ele foi para a célula de baixo. No Calc, o que vai acontecer? Estou aqui botei o número 7. Eu vou dar um Enter. O que ele fez? Foi para a célula de baixo também. Pois é. Mas às vezes a gente está querendo preencher uma planilha colocando os dados, né, na linha e não na coluna, tá? Muitas vezes vai acontecer isso. Aí, o que é ideal? É que você possa alterar isso aí. Professor, mas não tem uma outra tecla sem ser o Enter que eu possa usar? Tem o Tab, né? Então, se você está aqui no 7 e der um Tab, ele vai para a coluna seguinte, tá?
mas o Tab não é tão prático quanto o Enter. Então, no Calc, você tem como vir aqui em ferramentas, opções, lá em LibreOffice Calc, você abre aí e volta no geral, e você vai ver que existe uma função aqui, ó, para a tecla Calc, ó, ou para tecla Enter, né? Então tem uma função, você pode alterar a função. Em vez de botar para baixo, você botar para a direita, por exemplo. Tá? Então veja, uma configuração tão simples, né? Ela só vai servir para o Calc, tá, pessoal? Se você quiser alterar configurações no Base está aqui, em Graphics está aqui, tá? Então, algumas configurações gerais aqui no LibreOffice em geral, tá certo? Então, tem muita coisa aqui. No Excel eu desconheço. Na verdade, no Excel, o que eu lembro de usava muito Excel é que depende de como você monta a sua planilha, às vezes ele ia para o lado, às vezes ele ia para baixo. Ele meio que tentava adivinhar o que você estava querendo fazer. Aí quando você consertava ele, aí ele continuava, por exemplo. Ele ia para baixo, você dizia, não, eu quero para a direita. Aí você clicava na direita, aí o próximo Enter, ele ia para a direita. E aí ele ia até não ter mais cabeçalho. Então significava que você acabou. Aí quando você dava um enter no último, ele ia para a primeira linha, para a primeira coluna na próxima linha e fazia esse preenchimento. Era assim, tá? Eu não sei se o online faz assim, não sei, eu desconheço. Mas então o Google não, eu não vi uma maneira de alterar isso e ele simplesmente não para baixo e pronto. É, É para baixo e pronto. Deixa eu ver se eu botando aqui um A, um B, um C, ele faz, tá? Eu estou dando tab, tá? Para ele andar. Então, vou botar aqui um número, Enter. Ah, não vai, tá? O número, Enter, só vai para baixo. Só vai para baixo, não tem jeito. Tá? Eu não sei realmente se tem algum lugar aqui, ferramentas, se a gente consegue alterar isso, tá? Não sei, se é acessibilidade. Eu vou explorar isso, depois eu falo para vocês, tá bom? Bom, então depois de ler isso aqui tudo, pessoal, eu achei bem curioso essa informação, né, de alterar o enter e tal, pode ser muito útil para vocês aí, né, em muitas situações. Isso não está muito claro, ninguém fala sobre isso, tá? Então é importante que vocês dêem uma lida, tá? Tem muita coisa aqui interessante e realmente é um programa muito, muito completo, né? Questão de seleção, que é uma coisa que a gente faz direto, né? Selecionar linhas, selecionar colunas. Como é que a gente faz isso tudo? Pois é, veja, aquelas teclas Ctrl e Shift, elas ajudam demais a gente. Mas a combinação dela com as outras teclas, por exemplo, Page Down, End, Home, seta para a direita, seta para a esquerda, gente, vocês não têm noção como facilita. Deixa eu só mostrar aqui esse exemplo aqui. Eu vou botar alguns números aleatórios aqui, tá? Não precisa estar fazendo também. Então, vamos lá. Pronto. Estou com alguns números aleatórios aqui. E eu quero simplesmente... Deixa eu só diminuir um pouquinho a escola. Eu quero simplesmente selecionar toda essa linha. O que eu faço? Né? Não, professor, clica no primeiro, segura o Shift e clica no último. Beleza, funciona. Mas eu não quero usar o mouse. Tá? Eu não quero usar o mouse, eu quero fazer a seleção sem o mouse. Ah, professor, então segura o Shift e vai para a setinha para a direita. Funciona. Agora imagina se eu tivesse que selecionar até a letra Z. Né? Tem que ter alguma coisa mais prática? Será que não tem? Então, segura o Shift, segura o Ctrl e dá um toque para a direita. Vamos lá, Shift, Ctrl, toque para a direita. Ele foi exatamente para a última coluna, tá? Seja lá qual for. O detalhe, tá, gente? Eu vou pular aqui a coluna E e vou continuar a preencher com qualquer número aqui na coluna F, G e H. Vê só, vê que legal. Isso aí é curioso, pessoal. E vocês vão sentir isso aí à medida que vão usando, como esses programas, eles são, assim, tem uma certa inteligência, tá? Então, você vai usando e vai
vai aprendendo com ele, ele aprendendo com você. Pessoal, eu estou aqui com essas... Eu só quero selecionar esse primeiro grupo. Ctrl Shift, setinha para o lado. Beleza, selecionei tudo. Não, eu quero selecionar a linha toda. Mas não até a ZZ. Eu quero selecionar até aqueles 6. Será que eu consigo? Então vamos ver o Shift Ctrl End. Vamos ver o que acontece. Shift Ctrl End. O que ele fez? Ele selecionou tudo, só que ele selecionou tudo, tanto linha quanto coluna. Olha só. Olha só como ele, né? Como ele faz a coisa. Então, o home e o end, ele tem esse poder de ir para a primeira linha, primeira coluna, e ir para a última linha, última coluna. Mas, professor, mas a última linha, coluna H4 está vazia. Pois é, mas ele entendeu que é a última, se eu quero selecionar tudo, ele entendeu que é aquilo ali. Bom, mas não era isso que eu queria selecionar a primeira linha. Ah, professor, é só vir aqui e clicar no 1. Pois é, no 1 ele vai selecionar até a MJ. Eu não quero isso tudo, eu quero só até o 6. E eu não quero usar o mouse. Bom, aí você pode fazer em 2 vezes, né? Você segura o Ctrl Shift seta para direita e depois continua segurando o Ctrl Shift, ou pode pular. Peraí. Segura o Ctrl Shift. Continua. Peraí, me atrapalhei aqui. Continua segurando o Shift? Não. Segurando o Shift ele continua. No caso ele não vai pular o E, né? Ele não vai pular o E. Bom, eu não sei exatamente qual é o atalho aqui, mas ele tem como pegar o 4, tá? Não sei se é o Ctrl Alt. Ctrl Shift Alt, não. Não. Aí já estou apelando aqui, pessoal. Bom, eu sei que se você quiser, é só ir continuando, Ctrl Shift, indo para a direita, e aí ele seleciona só os elementos que você quer. Mesma coisa para baixo, tá? Você pode ir dando Shift e indo com a setinha para baixo, que ele também vai funcionar. Mas como a gente viu, se você quiser selecionar todos os dados, Ctrl Shift End, sendo que você tem que estar na primeira célula, tá? Para poder ele selecionar dali até o final. Bom, gente, são dicas aí importantes. Vocês vão ver que é muito útil isso aí. Então, faça essas combinações. Professor, lá no Google funciona assim? Mais ou menos, tá? Ele não é exatamente assim. Deixa eu botar alguns elementos aqui para a gente ver. Então, se eu estou aqui na primeira linha, primeira coluna, der um Ctrl Shift, um Ctrl Shift para a direita, ele vai até o último, certo? Né? Ctrl Shift para baixo, ele vai até a última coisa. E o Ctrl Shift End, ele não funciona. Ctrl Shift End, ele não funciona. Mas Ctrl Shift para a direita e Ctrl Shift para baixo vai fazer exatamente a mesma coisa do Ctrl End, tá? Então, algumas coisas vão funcionar, outras não vão. É por isso que tem gente que escolhe um aplicativo e usa porque não quer ficar pensando muito, né? Quer resolver os problemas. Então, tá aí seleção dos dados, tá certo? Então, mais informações está aí na página 156 e lá na apostila do cálculo vai ter mais coisas ainda, tá bom? Bom, o que mais a gente pode falar sobre isso? Isso aqui está muito tranquilo. A questão de ocultar colunas, né? Você pode ocultar colunas, você pode ocultar linhas. Qual a utilidade de ocultar as coisas? Veja, às vezes é só uma questão de organização, tá? Por exemplo, vamos lá, um exemplo bem prático. Eu estou aqui fazendo um levantamento das notas de vocês. Então tá aqui seu nome, e-mail, a data que você entregou e a sua nota. Para mim interessa o nome e a nota. Então o que eu faço? Eu oculto as demais colunas, tá? E aí para mim só fica aparecendo o que me interessa, né? Então, vamos imaginar que aqui tem o nome, aqui tem a e-mail e a nota.
Então, o que acontece? Deixa eu dar só uma ampliada aí para vocês de casa assistirem. Então, tá aqui. Então, nome A, nome B, nome C. Aí o e-mail ABC, arroba alguma coisa. E as notas aqui, tá? 9, 10, 9,5. Pronto. Aí, o que acontece? Eu não quero que apareça o e-mail, né? Então, eu posso vir aqui simplesmente na coluna, ó, clicar com o direito e botar ocultar, tá? Ocultar coluna. O que acontece? Vê só, acontece que o alfabeto vai pular do A para o C e vai aparecer esse símbolo aqui, ó, uma setinha, mostrando que tem uma coluna oculta, tá? O detalhe, tá, gente? Eu vou selecionar aqui a primeira linha, tá? Selecionei, dei um Ctrl C. Eu vou colar aqui do lado, Ctrl V. O que apareceu? Exatamente. Olha o pessoal respondendo aí. Tá animado a turma lá em casa. Estou na torcida. Exatamente. O e-mail veio junto. Ó. Então, tá oculto? Tá, mas ele tá ali. Então, eu selecionei, ele veio. Professor, mas se eu não quisesse que viesse? Aí você tem que selecionar o nome, segurar o Ctrl e clicar na nota. Tá? Aí ele vai selecionar aquele e aí vem, quando eu colar, ele só vai vir essas duas informações, tá bom? Bom, o que mais? Isso serve para o cálculo também, tá, pessoal? Então, ocultar a linha, ocultar a coluna é a mesma coisa, excluir linha, excluir coluna. É interessante quando você exclui linha, né, que você pode deslocar as células, okay? Na hora que você exclui uma célula, você pode deslocar as demais. Então é bem interessante essa parte, tá? Muito cuidado também, para você não estar deslocando e mexendo na sua planilha toda, tá certo? Então esse é a caixa de diálogo que aparece quando você tenta excluir algo, tá bom? Bom, aí o que eu vou falar, gente? Eu vou parar aqui de eu vou parar nessa página aqui, 160, tá? Essa parte é importante também, mas eu queria fazer uma prática aqui rapidinho para a gente explorar um pouquinho nossos elementos. E eu vou fazer essa prática com o nosso planilha Google, tá? Por quê? Porque simplesmente assim, como é que muda, né? Como é que volta? É só clicar ali na setinha que ele volta, tá? Porque tem uma funcionalidade aqui que eu quero mostrar para vocês, que aí eu digo, olha, o Google Planilha Limitado, mais do que o Calc, mas tem um recurso assim que é bacana demais, que é justamente trabalhar com compartilhamento de informação. Então, o que a gente vai fazer agora, gente? Olha só, eu vou compartilhar com vocês essa minha planilha, tá? Vai ter que ir? Tá bom, tudo bem. Bom, vai ficar gravado, tá certo? Tá gravando ali, então depois você... Isso, vai ser o trabalho e a continuação disso aqui, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Mas vamos lá, depois desse exemplo a gente também vai, tá bom? Vê só, o que eu quero aqui é fazer um exemplo bem básico, tipo assim, chegou um amigo seu e disse, olha, tu trabalha com informática? Eu tenho uma vendinha ali e eu queria ver se você conseguia informatizar ela, mas eu tenho R$ 10 aqui para te dar. Aí tu abre uma planilha e resolve o problema dele com a planilha, tá? Mas vai fazer um negócio organizado, né? Um negócio que você vai gastar 10 minutos. R$ 1 por minuto tá bom, tá não? Eu acho que tá bom. Aí o que acontece? Você pode simplesmente colocar aqui 3 colunas. É isso que a gente vai fazer. Eu vou botar 3 colunas. Uma é código, a outra é descrição e outra é o valor. Então, falando que eu vou botar um código para cada produto que ele tem na vendinha lá dele. A descrição
descrevendo o que cada item é e o valor de cada item. E na planilha, na página 2, eu vou fazer vamos dizer assim, vou liberar para ele ir preenchendo as vendas dele, para depois a gente fazer um levantamento de quanto ele arrecadou no mês, enfim, fazer todo aquele trabalho meio que automático, né, para ele, ao invés de ele usar aquele caderninho lá, que ele está acostumado, tá? Então, R$10 aí no seu bolso, dá para comer em algum lugar, né? Dá uma coxinha ali no... A coxinha com um caputinho. Vamos lá, então, código é o primeiro... Opa! Código é a primeira coluna. Descrição é a segunda coluna. Descrição do item e valor é a terceira coluna. Tá? Então, no código, pessoal, eu vou começar com o código 100, tá? Eu vou liberar essa planilha para vocês que estão em casa também, tá, pessoal? Para vocês preencherem aqui. E ver que legal, gente. Essa é a parte mais bacana que eu vejo dessas ferramentas Google, tá? Então, vem aqui em compartilhar. Eu tenho que colocar um nome, né, na planilha, claro. Então, eu vou chamar aqui de venda. Diz aí o nome de uma venda aí legal. Venda do Zé, pronto. Vamos lá. Então, a venda do Zé, eu vou compartilhar com vocês. Só para quem está com acesso do IF, tá, pessoal? Vê só. Se eu copiar o link, simplesmente copiar o link, gente, olha só, vocês serão apenas leitores, tá vendo? Tá aqui escrito, ó, leitor. Então, vocês vão poder acompanhar aí de casa a planilha. Eu vou mexer e vocês vão acompanhar. Mas eu quero mais. Eu quero que vocês dê pitaco. Eu quero que vocês comentem. Então, posso liberar vocês para comentar minha planilha, mas não pode mexer em nada. Mas eu vou fazer mais. Eu posso também liberar para vocês editarem. Eu vou liberar para todo mundo editar. Olha que legal. Então, eu vou copiar o link. Vou dar um concluir aqui. Tá certo? E aí, vou lá no Classroom e vou colocar esse link para vocês. Tá certo? Lá como exercício. Então, eu vou botar aqui é da noite, aqui é da tarde. Vou botar aqui o da noite. Cadê? Fundamentos noite. Vamos lá em atividades. Criar uma atividade. Venda do Zé. E eu quero que vocês cliquem aí nesse link. Tá certo? E coloquem. Tá lá em exercícios, tá certo? Vou colocar lá em exercícios. Criar atividade. Então, por favor, deixa eu colocar o link aqui para facilitar em quem está com o celular, gente. Cadê o meu... Deixa eu tirar esse zoom que está me atrapalhando. Cadê aqui, o chat? Vou botar aqui no chat também, tá? Você pode clicar aí, gente. Tá bombando aqui a rede, hein, gente? Ó, o chat tá animado. Então, vamos lá. Vamos todo mundo clicar aí na venda do Zé. E o mais legal é isso, pessoal. Esse recurso, né, de você estar realmente mexendo todo mundo junto numa mesma planilha, né? É interessante demais. Então, lá na venda do Zé, vamos botar uns códigos assim de 100 para cima, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar aqui como é que a gente restringe isso aí. Então, na descrição, vamos lá, o item 100 seria o quê? O que quiser vende na água mineral, vai. Água. Então, seu Zé vende água a R$1. Tá? R$1. No caso aí, o valor, gente, eu vou logo facilitar, vou botar aqui na coluna C toda, eu vou botar que é real, tá certo? Pronto, R$1. Pronto, vocês podem preencher o resto aí, pessoal. Enquanto eu estou aqui falando, vocês vão entrando, vão preenchendo, e a gente vai vendo... Não consigo acessar não, professor.
Opa, não está conseguindo acessar. O Não, que houve? tá dando acesso negado. Compartilhar. Ah, mas é porque talvez... Bom, deixa eu alterar aqui então. Vou tirar aqui do campus. Eu vou Para mim botar também. qualquer pessoa. Pronto, vou botar qualquer pessoa, agora vocês conseguem. Vamos lá. Entre aí agora. Opa, já entrou um. Pronto, beleza. Agora foi. Pronto, eu vou logo restringir, gente. Eu vou fazer algumas restrições, tá? Por exemplo, o código. Eu não quero código nenhum acima abaixo de 100, tá? Eu quero 100, 200, 300, por aí vai. Então, eu posso vir clicar na coluna aqui A, vir aqui em formatar, não, em, cadê? Em dados, tá? Eu vou validar os dados. Então, essa validação de dados, gente, é bem interessante. Ó. Toda a coluna A, eu quero que ele seja um número, tá vendo? Entre 100 e qualquer coisa. Pronto. Número entre 100. E aí eu vou rejeitar a entrada. Veja, aí com isso, quando eu der um salvar aqui, ó, a gente já forma assim. Então eu vou botar aqui entre 100 e 9.999. Pronto. Então qualquer número aí entre 100 e 9.999, ele é válido, tá certo? Então se eu tentar colocar aqui um 10, ó, e der um enter, ele simplesmente não vai, tá bom? Então vamos preenchendo aí com os dados enquanto eu estou aqui falando, tá? O mais interessante é isso, pessoal. Todo mundo que está selecionando, vocês vão ver que, na verdade, todo mundo vai mexer, né? E aí, quando um der enter, o outro der enter também, e quem, o último já estão mexendo. Tá animação aqui no grupo. Então, vamos botar na descrição também, pessoal. Não é só um código, não. Então, vamos botando aí a descrição do que tem na venda do seu Zé. Tá? E o valor também. Bota o valor aí coerente, ok? Então, com isso, pessoal, vocês estão fazendo meio que um banco de dados para seu Zé. Ok? Então, botando dessa forma, eu vou criar uma nova página para justamente ser o caderninho do seu Zé. Então, aqui estão os dados dele, né, os dados dos itens que ele está vendendo. E na página 2 vai ser realmente o caderninho de vendas dele, onde ele vai botar a data, o código do que ele vendeu e a quantidade. E aí o resto é com a planilha. Ele vai olhar aquele código, ele vai olhar a descrição, vai aparecer a descrição para ele, o valor e um subtotal, tá? De venda de cada item que ele vender. Isso é todo mundo ao mesmo tempo. Olha, cada balãozinho aqui, ó, cada ícone desse aqui, ó, é uma pessoa online que está selecionando. Pois é, fantástico, só que é problemático, tá? Tem várias pessoas aí tentando colocar, e aí o último que deu enter é o que ficou, né? Então é problemático. Geralmente, quando a gente libera uma planilha assim, a gente restringe, tá? Então vou logo ensinar aqui como a gente restringir, que na verdade é uma proteção da nossa planilha. A gente vai ter que fazer isso, tá, pessoal? Então o seu Zé, é interessante que ele não fique mexendo nessa página 1, né? Porque imagina ele vir aqui, o item 500 eu não quero mais que seja feijão, não. Vou botar broa. O que vai acontecer com toda a tua planilha lá de venda? Tudo que era feijão que custava R$7 vai virar broa que custava 2. E aí atrapalha tudo. Então, assim, a gente vai colocar aí as informações, né, para o seu Zé. E toda vez que ele quiser alterar alguma coisa, né, quer dizer, inserir alguma coisa, ele vai ter que acrescentar itens. A gente vai ensinar a fazer isso pelo formulário, que seria a forma mais correta. Tá bom? Não é para ele mexer nessa planilha. É só para ele consultar de forma indireta. Tá bom? Então eu vou logo restringir aqui, gente. Eu vou clicar com direito aqui embaixo. Ó. Tem vários caminhos, mas esse vai ser o mais fácil. E vou aqui proteger página. Veja, eu posso proteger mais de uma página ao mesmo tempo, tá? Mas no caso, vou fazer uma por uma. Então, proteger página. E aí eu digo se eu quero colocar alguma descrição dele, se eu quero colocar a página toda ou se eu quero colocar alguma exceção.
Eu posso botar uma exceção aí, tá? Mas eu não vou botar não. Eu vou restringir tudo. Pronto. Agora ninguém pode mais mexer. Pronto. Acabou-se. Então vocês têm acesso à planilha, vocês têm acesso à edição, mas a planilha não é de vocês, é minha. E aí só eu agora posso mexer. Tá? Então posso vir aqui e vou botar aqui, sei lá, R$5 para conserva. A paçoca eu acho que é R$1. O ovo, aqui deve ser a caixa, né? O ovo já está por uns 20 já, né? Uns R$20. Esse chiclete 20 centavos. Eu acho que aqui a pessoa esqueceu de botar vírgula, tá, gente? Não bota o R não, gente. O R é automático. O R cifrão, ele é automático. Eu cliquei aqui na coluna e botei aqui o R cifrão. Ó. Tá? Eu posso tirar. Aí, posso não. Agora ele restringiu. Mas eu poderia tirar e... Posso mais não. Eu posso tirar assim. Tá automático. Pronto. Aí ele virou número de novo. Feioso, né? Aí vem aqui em real, ó. Pá. Outro nível, hein? Bom, gente, vamos lá. Vamos para a planilha 2, então. Vou clicar aqui no mais, aqui embaixo, né? E vamos agora criar a venda. O que a gente precisa na venda? Não, eu quero saber a data da venda. Então, eu tenho aqui a data da minha venda. Eu quero entrar com o quê? Com o código, tá? Então, o seu Zé vai entrar com o código. E a quantidade. Antes de botar a quantidade, quando ele colocar o código, como é que ele vai saber que aquele código é daquele item? Pois é, existem algumas maneiras, mas vamos fazer o seguinte, quando ele selecionar, ele já vai aparecer aqui a descrição. Na verdade, eu vou fazer mais fácil, ó. Vou botar aqui, ó. Vou fazer mais fácil. Botar igual e vou botar aqui. Pronto. Então, código, descrição e valor. Tá bom? Pronto. Pode ter que ficar digitando a mesma coisa várias vezes. Bom, aí o que eu preciso mais aqui? Eu preciso saber a quantidade, e aí vai depender da minha venda, e também o subtotal. Tá? Subtotal. Pronto. E aí, o subtotal é a quantidade vezes o valor, né? Coisa mais simples do mundo. Agora que a gente sabe fazer a operação de multiplicação, né? É tranquilo, né? A gente vai chegar nele já já. Agora, o que eu preciso determinar aqui? Se eu deixar livre do jeito que está, pessoal, se eu deixar livre, o que acontece? A pessoa vai botar qualquer código, concorda? Vou sair colocando qualquer código. Então, vou botar aqui bonitinho só para ficar. Então, a data de hoje, por exemplo, 8/12, ele vem aqui e bota o código, sei lá, código 10. Mas código 10 existe? Não existe? Então, aí a gente tem que, de alguma forma, indicar para ele onde é que estão as coisas e o que é válido ou não. Justamente, a gente tem que validar de novo a entrada dos dados. Só que agora a gente vai fazer diferente. Da mesma forma que a gente validou os dados lá para ser numérico, seu número, aqui a gente vai validar os dados para receber informação vindo de outra planilha, vindo de outra coluna. Tá? Então é aqui, ó, validação de dados, do mesmo jeito. Só que aqui, ó, o que eu vou validar é a coluna B toda, tá certo? Só que eu quero aqui, ó, a lista de um intervalo, tá? Eu quero a lista de um intervalo. Que intervalo é esse? Então, eu tenho que vir aqui na página 1 e dizer que o intervalo é a coluna A, tá? Então, tudo que aparecer na coluna A, eu posso selecionar. O que não tiver na coluna A, eu não posso selecionar, tá bom? E eu posso mostrar um aviso, se a pessoa botar um número que não existe, ou eu posso simplesmente não botar nada, rejeitar e não botar nada, que é o que eu vou fazer. Ele só vai aceitar números que estejam aparecendo, tá bom? E aí, vou clicar em salvar. Bom, aí o que acontece agora? Agora aparece essa
Só que ele ficou com a primeira coluna, né? Eu não queria a primeira coluna não, gente. Deixa eu desfazer aqui. Deixa eu desfazer só para tirar a primeira coluna, a primeira linha, perdão. A primeira linha... peraí. Deixa eu só selecionar tudo. Ok? Selecionar tudo. Eu quero vir em dados. Validação de dados. Eu não quero da B1 até a B6, eu quero da B2, tá? Da linha 2 em diante. E aqui também eu quero da linha A2 em diante, ok? Então é só deixar vazio que ele vai até o final da planilha. Então vou salvar. Isso aqui eu não quero, gente. Eu não quero validar aqui dado não. Remover validação. Pronto. Remover validação. Pronto. Agora sim, não aparece mais o código, né? Que estava horrível aqui. Então, gente, olha, todos os códigos que vocês digitaram lá, ó, estão aqui. Né? Se eu continuasse digitando códigos, ele continuaria aparecendo aqui, né? Aparecendo cada vez mais códigos. Beleza. Isso já é bom. Agora, como é que eu sei que o 100 é a água, né? Então, aí a gente vai usar uma função um pouco mais sofisticada do que o somar, né? Que é a função exatamente de buscar. Tá? Ele vai buscar os dados. Então, vê só. Eu não sei o nome da função. Então, eu vou lá em inserir e vou procurar essa função. Tá? Essa função está em quê? Está em que área, né? Não, está na área de consulta. Eu quero consultar as informações. Então, vou procurar aqui na consulta. E aí sim, gente, à medida que você vai passando o seu mouse, deixa eu dar um zoom aqui só para vocês verem, mas à medida que você vai passando o seu mouse, ele vai explicando, né, o que cada função faz. Tá? Então, por exemplo, se eu procurar aqui o lookup, ele está dizendo aqui, ó, procurar um valor. Opa, parece que é isso. Mas eu quero procurar um valor na horizontal, buscando as informações na horizontal ou na vertical? Né? Então, quando ele digita 100, eu quero procurar 100 em várias colunas ou em várias linhas? No caso, em várias linhas. Né? Então, cada linha tem um número e eu procuro no número. Então, essas linhas elas estão ordenadas, né, na vertical. Então, na verdade, existe aqui a pesquisa, ó, na vertical, que é o VLOOKUP, que é Vertical Lookup. Né? Em português tem outro nome, que eu não estou lembrando agora. É PROC-V. Procura na vertical. PROC-V. Tá? Então, se você for lá no Calc e botar PROC-V, ele vai fazer exatamente a mesma função do VLOOKUP. Tá certo? E como é que ela funciona? Bom, ela funciona, ele já me falou aqui como é, ó, a filinha aí, ó. Como é que ele funciona? Ele simplesmente tem uma chave de pesquisa que vai ser quem? Exatamente, o meu campo aqui, ó, B2. Eu quero procurar o B2, o 100, mas eu quero procurar onde? Então, eu tenho que botar aqui qual é a planilha que eu quero, onde estão meus dados. Que no caso, gente, é um intervalo. Se eu colocar a coluna A da página 1, ele só vai trazer o número, mas eu não quero o número, eu quero o resto, eu quero o valor, eu quero a descrição. Então a gente vai botar o intervalo tudo, não só onde está o código, tá entendendo? E aí eu vou dizer qual a coluna que eu quero. Porque como eu vou pegar um grupo de dados, eu tenho que dizer qual a coluna que eu quero. E a gente está fazendo uma pesquisa vertical. Então, seriam colunas que a gente está procurando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos clicar aí no VLOOKUP e vamos preencher com o primeiro campo, que é o B2. Eu quero procurar o B2. Ponto e vírgula. Quero procurar onde? Eu quero procurar na página 1, na coluna A, B, até C. Então, de A até C, ele vai procurar a minha informação. Beleza? Beleza. Ok. Então, tem 3 colunas.
Agora, eu vou trazer que informação de lá? A informação da primeira coluna, da segunda ou da terceira? Se eu botar um, gente, eu vou botar um aqui de propósito, ele vai pegar e repetir o código, tá? Mas eu vou botar só para mostrar para vocês. E no fim eu tenho que botar o false, tá, gente? Que é, enfim, se você olhar o help, você vai entender. Então você está vendo ali que quando eu clico 100, ele volta, ele retorna, ele mostra, né, que tem a descrição 100. Se eu botar aqui 500, ele volta a descrição 500. Professor, mas eu não quero o código, eu quero a descrição. Ah, então você não quer a coluna 1, você quer a descrição, está na coluna 2. Muito bem, então você vai lá e coloca o número 2. E agora, toda vez que eu mudar aqui, ele muda aqui, a descrição. Não é legal? Bom, se eu copiar essa fórmula em valor, vai funcionar? Não, não vai. Por quê? Porque a gente esqueceu de travar. Né? Então, eu já mostrei para vocês na aula passada que quando a gente copia em Ctrl+C, Ctrl+V, copiar não é mover, não é recortar e colar, é copiar, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Quando você copia de uma coluna para uma coluna seguinte, o que é que acontece? Todas as colunas, elas andam também. Então, o B vai virar C, o A vai virar B, o C vai virar D, e a gente não quer isso. A gente quer fixar a coluna. Então, eu quero copiar a minha fórmula do C para o D, mas eu não quero que esse B se mova, eu não quero que esse A se mova, e eu não quero que esse C se mova. O que eu faço? Muito bem, bota o cifrão. O pessoal está respondendo na bucha. Então, aqui eu vou botar um cifrão, aqui no A eu vou botar um cifrão, e aqui no C eu vou botar um cifrão. Mudou alguma coisa? Não. Mas agora eu posso copiar da coluna C para a coluna D. Oxê, e veio igual? Veio, porque a gente esqueceu só de fazer aquela mudançazinha da coluna 2 para a coluna 3. Muito bem, pessoal, que tem o valor. Pronto, olha aí. Agora tem um valor. E aí você agora consegue, né, trabalhar aqui mudando a informação, consegue mudar o valor. Não é legal isso aí, gente? Agora o que está faltando? Eu botar a quantidade, vamos dizer que ele vendeu aí um saco de feijão, e aí ele calcular, a planilha calcular automaticamente o subtotal, que é igual ao quê? Isso, vezes, muito bem, vezes a quantidade, pronto. Olha aí. Então, se eu mudar aqui a quantidade, ó, ele multiplica, tá? Então, tá aí calculando o caderninho do seu Zé, agora tá bem tranquilo aí, tá? Beleza, pessoal? Por favor, pessoal, uma coisa que eu não estou achando muito conveniente, ele botar o código aqui e botar a quantidade aqui. Ou ele bota a quantidade antes de botar o código, ou ele bota a quantidade depois de botar o código. Não faz sentido do jeito que está. Tá? Então, vou botar aqui. Eita, foi demais. Eu vou botar a quantidade aqui depois da data. Então, ele bota a data, bota a quantidade e bota o código. Tá certo? E aí, ele calcula isso aí. Beleza? Lembrando, né, que essas colunas todas, elas vão ficar bloqueadas, o seu Zé. A única que vai ficar liberada são essas 3 primeiras. Ok? Então, a gente vai fazer isso aí. Novamente. Proteger página. Tá? E aí eu vou botar exceto algumas células, que no caso, serão, né? A célula A até a célula C, tá bom? Então, A, B e C, ele pode mexer à vontade, ok? Ok, pronto, salvei. Pessoal, eu queria que vocês aí, são todos contratados pelo seu Zé, né? Cada um está no seu terminal aí, olha que loucura que eu estou fazendo, hein? Eu quero que vocês façam a venda aí do seu Zé. Tá? São vários caixas eletrônicos. Eu gostaria que vocês preenchessem aí algumas vendas, tá? A data de hoje, de amanhã, depois.
Vamos preenchendo aí rapidinho, gente. Porque aí a gente finaliza. Centraliza a quantidade, certo. Vamos lá, vamos centralizar a quantidade. E aí, pessoal, eu vou deixar essa planilhazinha aí de grátis aí para vocês quebrarem o galho de várias pessoas aí, tá? Claro que isso aqui a gente ainda vai melhorar bastante, tá certo? É claro que seu Zé não vai estar. Eita, faltou um detalhe, né? Faltou eu copiar para as outras linhas, né? Porque não ficou legal, não. Eu esqueci disso aqui, gente. Olha, eu tenho que copiar aqui e liberar até... Não, até o final não. Vou liberar até aqui onde eu botei as linhas, tá certo? Ele vai ficar com esse código feio aí, NA, NA, NA. Depois a gente faz um tratamentozinho. Até porque o seu Zé não vai vender por aqui, gente. Aí vem a outra parte que eu acho massa, mas eu vou deixar para a próxima aula, por causa do horário, tá? Que é a seguinte, toda a planilha do Google, olha só que legal, pode ser, ela pode ser acoplada, não, conectada, vamos falar assim, com um formulário, olha só. Então eu posso criar um formulário para o seu Zé preencher as vendas dele. Ele não precisa estar mexendo na planilha como eles estão fazendo aqui. Tá? Então ele pode ir lá pelo formulário, preencher, fazer a vendinha dele, e aí no final você tem essa planilha disponível para você fazer o tratamento dos dados que você quiser. Né? O levantamento do mês, da semana, do jeito que você quiser. E a gente vai fazer isso nas próximas aulas, tá bom? Então, por enquanto, é isso. Vou deixar aí livre para vocês ficarem preenchendo devagarzinho a noite todinha aí. Beleza? E aí vocês estão vendo aí os totais, aí, subtotais, né, aparecendo, né? Eu posso até colocar aqui, ó, um contadorzinho, né, de vendas. Olha só. Um total aqui, ó, fazendo o somatório de toda a coluna F. Olha só. Será que eu consigo? Eita, faltou eu dizer qual é o F, né? É de F2 até o F, sei lá qual foi a F16. Deixa eu só colocar aqui em real. O que é que houve aqui? Por que ele não está indo? Ah, tá. Ele não está indo porque esse NA aí está atrapalhando ele, né? Esse NA está atrapalhando. Eu teria que fazer um tratamento aí para ele ignorar esse NA. Mas tudo bem. Quando todo mundo preencher aí uma quantidade, um valor, ele vai se ajustar aí, tá certo? Então é só uma questão aí de ajuste fino agora. Tá todo mundo mexendo aí à vontade. Até porque eu botei aqui no chat que vocês não estão sabendo não. Mas eu estou registrando, né, as alterações que eles estão fazendo e isso vai virar a chamada, né? Então, quem está fazendo a alteração está recebendo presença. Tá certo? Presença é assim, contada assim. Beleza? É interessante, gente, porque, olha, cada mudança aqui está sendo registrada de fato, tá? Pode falar. Não entendi ainda. Não, né? Tem que botar a data, pessoal. Por que vocês não estão botando data? É mesmo, ó. Por quê, hein? Ah, tá. Na verdade é o seguinte. Eita, gente, olha que falha, ó. Encontramos um bug aí.
Muito feioso. Que é o seguinte, pessoal, ó. Na hora que eu botei aqui a validação de dados, o que acontece? Olha, ele está de A2 até A, né? Ok? Aí, eu não botei o cifrão, né? Eu não botei o cifrão no 2. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Olha só. Primeira linha, a gente viu. Segunda linha, falha grave aí, ó. A3. Terceira linha, A4. Quarta linha, A5. Então, o erro foi aqui, ó. Então, no caso, eu não posso fazer dessa forma. Eu tenho que simplesmente vir aqui em dados, validar os dados e botar o cifrão no 2, gente. Senão ele vai-se embora. Ele mudou a linha, ele muda também aqui. O 2 vira 3, vira 4, por aí vai. Agora pode. Pode alterar aí tranquilamente. Tá bom? Beleza? Então é isso, gente. É bom. Esses erros são propositais, tá? Tudo então, mas veja, você consegue fazer exatamente a mesma coisa aqui. No cálculo, no Excel, até de forma melhor, tá? Os mesmos. Validação de dados, pessoal, é um negócio que tem. E mais aqui, ó, se você for aqui em dados, olha só, ele tem muito mais coisas. O cálculo, ele tem muito mais coisas, tá? Então tá aqui, ó, validação de dados, tá vendo? Ele também tem subtotais, ó, que lá no Google não tem. Ele também tem formulários, que no Google tem, só que o do Google é online, né? Aqui é offline. No caso, a gente monta, ó, um formuláriozinho. Então vai ser uma telinha, onde você vai botar as informações e ele vai salvando nessa planilha que você está criando, tá? Então, da mesma forma, só que é offline. No caso lá do seu Zé, o melhor para ele é online. Por quê? Porque ele pode fazer no celular dele, no tablet do computador, o funcionário dele lá na balança pode estar pesando, já cobrando, enfim. Né? Ele pode acompanhar de casa, ele pode... Entende? Assim, você abre um leque absurdo para o seu online. É mais simples? Tem menos recursos? Tem. Mas tem essas funcionalidades que não tem como comparar, né? Ok, pessoal. Então tá aqui. Seu Zé já está feliz. Deixa eu ver quanto é que seu Zé já tem. Olha, Nossa Senhora, R$ 4.000 de venda numa noite. Eu vou dizer, viu? Rapaz, o cara vai dormir feliz, tá? Oxi, acabou. Aí tá vendendo bem, olha, pipoca tá vendendo feito água. Não, água não, água vende quase nada. Tem como fazer também pelo Excel. Agora, novamente, né? Qual a versão do Excel? Aí começa a complicar a vida do seu Zé, porque seu Zé não tem condição de pagar um sistema pago. Tem. Sim, tudo fica registrado. Gente, uma coisa aí que é interessante, vê só. Deixa eu ver como é que a gente faz. Ah, sim, é aqui, ó. Tá vendo esse raiozinho aqui, ó? Aqui eu tenho todos os estoques, todos os comentários, todos os compartilhamentos e todos os leitores. Olha só. Eu consigo aqui visualizar, deixa eu ver se eu consigo, tá? Porque eu acho que eu botei... Bom, enfim, tem um lugar aqui que mostra onde você tem as alterações, tá certo? É porque aqui não está como leitores, né? Eu queria ver os editores, né? Não está aparecendo aqui os editores. Mas, enfim, sim, temos como ver o que cada um está fazendo, tá bom?
É bem interessante isso, mas ao mesmo tempo é bem... como é que eu diria? Não deixa a pessoa muito... Bom, tem um lugar aqui que você restringe, eu acho que está restrito, tá? Bom, enfim. É isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês estejam tão felizes quanto o seu Zé, né? Que vendeu aí por R$ 10. R$ 10. Veja a dificuldade que ele teria anotando isso tudo num caderninho e agora por causa de R$ 10 que ele te deu, né? E mais ainda, viu? Ele te deu R$ 10 em pipoca, tá? Ele foi pago. Mas você fez em 10 minutos, né? A gente demorou um pouquinho mais aqui, pessoal, porque eu estou explicando e tal, mas realmente é um negócio assim muito fácil de fazer, muito rápido. E vocês vão ver que a contabilidade, filtragem, tudo, a gente vai fazer também alguns cliques, poucos cliques a gente consegue fazer levantamentos aqui bem interessantes, inclusive gráficos, né? De quanto feijão que era vendido naquele mês, no ano, enfim, qual o que ele tá, o item que ele está vendendo mais, o item que ele está vendendo menos. Então dá para a gente fazer tudo isso e a gente vai fazer à medida que a gente for caminhando aí nos nossos exercícios e exemplos. Eu acho que a melhor maneira da gente aprender a usar uma ferramenta é usando. Não tem outro não. Tenta replicar isso em casa, gente. E assim, depois que vocês tentarem algumas vezes, vê se consegue resolver o problema de alguém e traz para a gente, tá? Porque é sempre importante, né? Inclusive fazer junto e tal, não tem problema. É importante a gente ver uns exemplos práticos, né? Acontecendo aí. Beleza? Próxima aula, então, a gente vê como fazer isso pelos formulários, né? Fazer os levantamentos de gráficos, fazer as filtragens aqui, tá? E deixar o nosso negócio mais bacana aí, né? E aí, quem sabe seu Zé não dá mais R$ 10 a gente. Boa Gente, boa semana aí. Até quarta-feira. Sim, lembrando que a outra quarta, né? Quer dizer, a outra não. A quarta entre o Natal e o Ano Novo, que é a quarta 29, nossa aula não vai ser aula, vai ser um exercício, tá? Assíncrono. Então não vamos ter encontro nem online. Eu vou deixar um exercício para vocês passarem aí o Natal, Ano Novo até quarta-feira do ano que vem, para vocês me entregarem, tá bom? Então por hoje é só. Opa, tem alguém levantando a mão. Pode falar, Jaqueline. Professor, é que eu não estou conseguindo editar a planilha. Eita, é porque eu restringi até uma certa quantidade, olha só. Eu teria que liberar. Tá. Mas você consegue fazer uma cópia para você? Que como eu tô pelo celular, aí eu tô meio que limitada. Tá bom saber disso. Olha, você pode fazer uma cópia para você. Não sei se você ainda está vendo minha tela. Acho que ainda está vendo minha tela. Você vai em arquivo, fazer uma cópia, tá? Eu acho que você consegue aí mexer no que você quiser. Você faz uma cópia para você, tá bom? Certo. É que eu pensei que tinha relação com a presença, que a gente precisava editar. Não. Eu estava brincando. Ah, tá bom. Eu estava brincando para o pessoal se animar aí. Tá bom, tá certo. Tá bom? Mas hoje não vai ter falta para ninguém não, porque foi muito tumultuado hoje. Tá? Eu peço desculpa aí pelos transtornos, pessoal. Realmente foi de última hora. O coordenador me ligou dizendo que não ia mais ter a aula, enfim.